Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Hoje, 15 de março, estamos fazendo os nossos devocionais com base no livro de Juízes e já chegamos meio que na metade deste livro de Juízes. E já fica aqui a minha recomendação para que a nossa leitura devocional se concentre e você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, possa estar lendo com calma depois os capítulos 9, 10, 11, 12 de Juízes. E com isso, eu já introduzo aqui com o nosso tema do assunto de hoje, que seria o precipitado voto de Jefité. Bem, quem é do ramo da teologia talvez deve estar acabando de se questionar: Marcos, você vai mexer mesmo nesse vespeiro? Bem, quando a gente faz a leitura e concentrando os nossos olhos, atenção, coração ao ler esse texto na vida dos juízes, são letras que acabam saltando aos nossos olhos de uma forma gritante. E é um texto complexo, é um texto um tanto obscuro, e tanto é que entre os comentaristas do ramo da teologia não há uma unanimidade, justamente por um conflito, muitas vezes pessoal nosso. Eu meio que estou aqui fazendo um preparo para a gente entrar no texto, porque é complexo sim. Mas sim, não há unanimidade entre os comentaristas e assim, de antemão já deixo claro o seguinte: qualquer que seja o entendimento, e há pelo menos duas opiniões predominantes do que veio a ser a conclusão e o cumprimento desse voto de Jefité, unânimes todos concordam que ele foi realmente precipitado. Precipitado porque não envolvia nem a sua própria vida, o direito da sua vida própria. Mas, e outra sim, eu deixo claro que qualquer que seja o entendimento de um ou de outro, e logo mais eu falarei dos dois, isso não afeta diretamente a nossa fé no que se refere à nossa devoção diante de Deus, no que se refere o nosso andar e caminhar com Deus, e principalmente no que se refere à nossa entrega de vida para a salvação, até porque Jesus Cristo, ele é o centro das nossas vidas. E eu acredito isso com tamanha convicção, que Cristo ele é visto em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nos seus 66 livros da Bíblia, podemos ver o caráter de Cristo, ou mesmo efeitos da obra de Cristo, ainda que a obra não havia sido acontecida nos 39 livros anteriores ao Novo Testamento, mas indícios ou mesmo sim profecias expressas acerca desta obra. Pois bem, vamos, para sermos bem objetivos, vamos então avançar aqui na nossa devocional. Já vimos que o livro de Juízes ele retrata o declínio e o afundamento espiritual do povo de Deus, por conta de não sujeitar-se e confiar na dependência de Deus, e esse declínio acontecia de uma forma espiral, um círculo vicioso, mas cada vez que o povo voltava, tornava a pecar, ia se afundando cada vez mais. O declínio espiritual era muito pior do que o anterior, no declínio anterior, porque a gente sempre fala de uma rotatividade, de um retorno ao arrependimento.
o que acontecia? O povo pecava, tornava a pecar, e por conta desse pecado, Deus os subjugava ao domínio de outras nações para que isso os levasse ao arrependimento e retornar a uma vida de quebrantamento, dependência de Deus, em busca pelo livramento. E Deus ouvia, sempre ouvia o clamor. Juízes retrata isso, ao mesmo tempo que o povo é obstinado, pecador, mas ainda assim, Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que sempre ele ouve e atende um clamor sincero, um clamor de um coração quebrantado e arrependido. E por mais que muitas vezes nós, na nossa obstinação, na nossa rebeldia, nós tentamos Deus, abusamos muitas vezes das suas misericórdias, mas Jeremias diz nas suas Lamentações, capítulo 3, verso 22, que as misericórdias do Senhor são infinitas e são a causa de nós não sermos consumidos. E com isso, mesmo Deus ouvindo o clamor, levantando mais uma vez um juiz libertador, ele concede paz até que novamente o povo, por conta dos seus pecados, volta a afundar na opressão causada pelos próprios pecados. E não é muito diferente no texto em que vamos ler. Juízes de 9 a capítulo 12 fala de pelo menos 6 juízes, e só que com um enfoque muito grande em Jefité. Então, assim, quando fala dos outros juízes, é muito sucinto em dizer o tempo em que eles foram levantados para liderar Israel, o tempo que liderou e o desfrute do descanso que a terra teve em relação ao domínio deles. Morrendo o juiz, o povo novamente se entregava à sua rebeldia, murmuração, idolatria, enfim. Então, com enfoque no caso do juiz Jefité, voltemos ao círculo, diz o texto: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom e de Moabe, e dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. Veja que o afundamento é pior. Antes nós vimos que eles se entregaram à idolatria, imitando o culto dos cananeus, dos cananitas. Já que, passando o maior tempo, passaram a gama, o panteão de deuses de outras nações que o povo israelita abarcou para si e sempre abandonando o Senhor, acabou ampliando o panteão deles, ou seja, um distanciamento cada vez maior do único Deus, do Deus eterno, do Deus Altíssimo. Com isso, por consequência, vinha a opressão, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Com isso, mais uma vez, por conta da forte opressão, o povo clamava, sentia na pele. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Deus ouve o clamor desse povo e levanta então Jefité. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a sua palavra. Então o próprio povo escolheu Jefité como seu líder. E passado o período
da batalha, da libertação, Jefité, o gileadita, julgou Israel por 6 anos e morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade, na sua cidade natal. Mas vamos ao... o que vimos novamente foi o ciclo de pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz na terra. Mas vamos nos concentrar no como se deu essa libertação, e eu tenho certeza que Deus tem lição para as nossas vidas. Lendo o texto, dá para facilitar. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Bem, então vimos aqui em que quando Jefité estava na iminência para ir para a batalha, no verso 29, nós vimos que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Antes mesmo que no verso 30 ele pronunciasse qualquer tipo de voto, qualquer compromisso que ele fizesse, ele já estava sob a influência do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, para o capacitando. Ele já estava capacitado para a obra que ele estava sendo, que a ele estava confinada, que a ele estava confiada. Mas ainda assim, e vejam que antes que ele fizesse tal voto, ele já estava percorrendo várias cidades, chamando as pessoas, os guerreiros, os habitantes, para compor o exército, mas ainda assim ele alimentou no seu coração o desejo de voltar vitorioso. E nesse anseio pela vitória, ele faz esse voto. E aí, o que influía desse voto? Não está aqui no texto, e pelo tempo que a gente quer administrar aqui na devoção, ele volta vitorioso, como está no verso 32, porque o Senhor entregou os amonitas na mão de Jefité, ou seja, Israel mais uma vez foi liberto da opressão, do subjugo dos povos das nações, e ele volta assim vitorioso. E quando ele volta, vai chegando próximo da sua casa, a filha de Jefité, a sua única filha, é a primeira que ele sai ao encontro, comemorando, cantando, sabendo da vitória do exército de Israel sob a liderança de seu pai. E quando ela vem ao seu encontro e Jefité percebe que é a sua filha, e ele já estava com um compromisso certo no coração: eu vou oferecer em holocausto aquele que me vier primeiro ao encontro. Então, aí, e lá no verso 39, está nos registrado que ele de fato cumpriu nela o que ele havia votado. Então, assim, como eu já estava falando na introdução, há duas correntes entre os comentaristas de diversos tempos no ramo acadêmico da teologia. A primeira posição é a seguinte: de que, sabendo que Deus não aceita sacrifícios humanos, isso é unânime, todos concordamos, de que Deus não aceita sacrifícios humanos, que Jefité, ele disse que a filha dele deveria ser confinada e, não podendo casar, ter uma vida
uma vida civil natural como todas. Ela ficaria confinada, semelhante ao que acontece no catolicismo em relação às freiras que vão para monastérios, convento e se dedicam com exclusividade para a vocação que entendem pertinente para suas vidas como sendo algo agradável para Deus, uma devoção, um estado de pureza, enfim. Então, há uma grande e significativa parcela de pensadores cristãos, teológicos, que vão por essa linha porque sabem que sacrifício humano fere o caráter de Deus, e fere mesmo. Fere o caráter de Deus. E que Jefté não incorreria nessa situação. E até porque o texto ele abre margem para isso, dizendo que a filha de Jefté, em saber que o pai tinha feito esse tipo de voto, de entregar em dedicação ao Senhor aquele que lhe viesse ao encontro, ela já passou a lamentar, falei, puxa, não vou me casar, não vou ter uma vida. E ela pediu, pai, me dá pelo menos 2 meses para eu lamentar a minha virgindade com as minhas amigas, e Jefté deu esse prazo de 2 meses para ela. Só que, qual é o conflito? É que quando o verso 39 fala que Josué cumpriu nela o seu voto, cumpriu. E o voto de Josué era entregar em holocausto. E holocausto, e aí isso é unânime no conceito do que significa holocausto, que significa entregue, queimado por inteiro. É um sacrifício. Então, assim, com relação a animais, isso sempre foi feito desde Abel, o primeiro pastor, o primeiro pecuarista. Então sempre foi feito porque lá no Éden Deus já tinha deixado claro que por conta de um pecado, do nosso pecado, um sangue inocente deveria ser derramado. Então, ou seja, todo sacrifício feito por meio de animais, por causa dos pecados do povo hebreu, dos nossos pecados, um sangue inocente tinha que ser derramado. E tinha que ser um sangue inocente. Sangue puro, ou sangue impuro, não purificava. Tinha que ser um sangue inocente. Daí o que acontece? A segunda, então sim, deixando claro que o primeiro posicionamento foi a dedicação da filha de Jefté, a sua única filha, para uma vida de castidade. É um entendimento e talvez é a corrente mais predominante. A segunda corrente é de que, de fato, Jefté cumpriu nela o seu voto em sacrificá-la, em sacrificá-la e fazer desse sacrifício uma oferta ao Senhor. Bem, já era de conhecimento daqueles hebreus israelitas do passado o que está contido no padrão de Deus para as ofertas, conforme é descrito minuciosamente no livro de Hebreus. Principalmente os 7 primeiros capítulos de Hebreus, que fala sobre as especificações da oferta, e dos versos 25 a 27 de Levíticos, falando sobre o caráter do ofertante e necessariamente intermediado pelos sacerdotes. Então, assim, era nítido que Deus não se agradava
de sacrifícios humanos. Pelo contrário, lá em Levítico eles falam assim: vocês não pratiquem o que as outras nações praticam, porque havia a prática de sacrifício humano. Necessariamente havia um culto entre os moabitas e outros povos, um culto a uma entidade chamada Moloque, em que oferecia-se inclusive filhos a Moloque. Acontece que quem defende essa linha de que Jefité cumpriu rigorosamente com a sua palavra nesse sacrifício, analisa um pouco mais em profundidade o próprio estilo de vida de Jefité. Jefité, ele não tinha como formação de vida um caráter totalmente piedoso. Ele já tinha uma rejeição dos seus familiares, até porque o seu pai, ele não era um filho legítimo na casa de seu pai. Ele era um filho de um adultério, um filho de uma relação extraconjugal, e aqueles que eram filhos da casa eliminaram do convívio Jefité de suas vidas. Então ele já tinha um rancor no coração, e em virtude disso ele passou a ter uma vida leviana, se juntou com baderneiros, né? Jefité, ele era alguém, não tinha um caráter idôneo, não. Ele teve, assim, então tinha essa formação, embora ele conhecesse muito bem a história do povo de Israel. Então, com isso, fazia parte, assim, na formação de vida de Jefité, a própria confusão corrente das próprias culturas em volta, de que o seu próprio culto ele não foi feito com exclusividade no padrão de Deus, e sim segundo o seu próprio padrão. Então, assim, houve até mesmo um sincretismo de culto desse voto de Jefité por conta do que já fazia parte da sua vida. Tanto é que no texto em que nós lemos anteriormente, quando ele foi levantado como libertador, ele fez uma negociação com o povo de Israel. Olha assim, ó, se eu for mesmo à frente de vocês nessa batalha, eu vou ficar como cabeça de vocês. Houve uma politicagem por trás. Então, assim, ainda que eu volto a repetir o que eu já falei nas devocionais anteriores. Ainda que Deus tenha usado diversos homens e mulheres para liderar o seu povo, as suas ações particulares não eram endossadas pelo Criador. Então, assim, Deus usava muitos dos seus feitos, da sua obra, a obra de ir para a guerra, de libertar, mas isso não significava ter o abono, o endosso de Deus em todas as áreas da vida, porque Deus tem o seu próprio padrão e ele não vai adequar o seu padrão às nossas inclinações pessoais. Muito pelo contrário, somos nós que devemos nos submeter totalmente ao padrão de Deus e não Deus ao nosso. Então, quem é por essa segunda linha que entende que Jefité fez o sacrifício da sua filha e fez-a de uma forma precipitada e leviana, entende que Deus assim permitiu que esse registro ficasse para nós, porque de alguma forma ele estava nos ensinando e tem lições com isso para ensinar. Bom, já deu para entender que eu sou inclinado, eu sou propenso a essa interpretação, embora não seja a maioria. Mas deixo claro, convivo muito bem com quem pensa que se tratava da entrega da filha de Jefité para a castidade, e isso não afeta a nossa comunhão, não afeta a nossa relação
até porque é algo secundário, que somos unânimes em reconhecer que o Espírito Santo deixou, até mesmo de uma forma propositada, esse texto de uma forma obscura. Então, assim, e qualquer que seja a interpretação, o que de fato aconteceu, não vai afetar nossas vidas no que se refere a todas as virtudes que Deus espera da nossa vida, de um caráter piedoso, de um caráter que imita Jesus Cristo, que o imita a ponto de lembrar das obras dele e da humanidade dele, para que tenhamos a mesma disposição e formação de vida nas nossas relações em todos os contextos de vida. Mas o que faz pensar nessa segunda interpretação que ela é chocante, é impactante, porque assim, eu falo, Marcos, pai, eu sou pai de 2 filhas, não como o Jefité, que era pai de uma filha única e nem outro filho tinha. Eu meio que consigo sentir essa dor, e eu acredito que todo pai, toda mãe, sentir a dor de entregar desse tipo de sacrifício. Incomoda muito. E até mesmo pensar em saber que Deus não aceitaria esse sacrifício. Não aceitaria de forma alguma. Mas houve duas situações, pelo menos. Uma houve um livramento e a outra houve uma consumação. O primeiro deles é o requerimento de Deus para Abraão ofertar Isaque, o seu único filho, em sacrifício, e Deus ali estava colocando a fé de Abraão em prova. Ele foi fiel até o fim. Como Isaque também foi fiel até o fim em confiar no pedido do pai e ele não resistir ao sacrifício. Ele estava lá sobre o altar para ser imolado. Abraão iria descer o cutelo para fazer o sacrifício de Isaque, quando subitamente Abraão ouve a voz de Deus e fala: Abraão, Abraão, não faça isso, eu sei que você me foi fiel. E Abraão olha para trás e vê um preso pela sua galhada no arbusto, e ali é interessante a forma como ficou registrada, em que o cordeiro foi sacrificado no lugar do seu filho Isaque. O cordeiro foi sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Esse fato fazia parte da mente de Jefité. Será que Jefité quis honrar a Deus como honrou Abraão? Não, mas também fazia parte da sua cultura que os sacrifícios a Moloque. De qualquer forma, Jefité não tinha uma espiritualidade tamanha para lidar com esse tipo de situação. Mas veja, como eu repeti antes, o Espírito do Senhor já estava sobre Jefité. Ele não precisava ter feito voto nenhum. Mas pensando no registro que nos chegou hoje, isso foi decisão de Deus, pelo Espírito, movendo o autor que escreveu o livro de Juízes. Qual é o ensino? É possível ver nesse sacrifício uma alusão ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em que a filha de Jefité não resistiu. Ela falou: cumpra em mim, Pai, o seu voto. E Jesus disse isso quando ele orou lá no Getsêmani: Pai, se possível fosse afastar de mim esse cálice de sofrimento, afaste, mas que seja feita a tua vontade. Ele se submeteu à vontade do Pai. Então, pensar nesse sacrifício, ainda que deturpado, o sacrifício, o holocausto da filha de Jefité, não tem como não enxergar
a dor do pai e entregar o seu filho, o seu único filho, pelos nossos pecados. Qualquer homem ou mulher vai mais se doer em imaginar que se aquilo que aconteceu em Juízes 11 foi a entrega da filha, de causar esse impacto. E muitas vezes não olhamos o quão impactante foi o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Porque por causa dos nossos pecados, Deus pagou um alto preço para nos dar a rendição, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olhar para esse evento só mesmo olhando na perspectiva do sacrifício de Cristo. Lá, assim, nos seus meios mais remotos, com todas as suas falhas, e deixando claro que Deus não aceitava sacrifício humano, mas o sacrifício de Cristo foi Ele mesmo, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, vivendo uma vida perfeita, cumprindo uma lei dada por Ele mesmo. E como Tiago fala que aquele que transgride um só ponto da lei se torna transgressor de toda ela, então não tinha condições de fazer um alto sacrifício. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei de uma forma cabal e perfeita, nunca pecou. Como em Hebreus diz, ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Ele tinha crédito para fazer um sacrifício perfeito e fez o sacrifício perfeito. O que esse texto nos ensina do ponto de vista de Jefité é que temos que ser diligentes, prudentes no nosso andar e proceder com Deus, confiando no padrão dele e não no nosso padrão, porque no nosso padrão sempre vamos errar. Mas também podemos aprender a lição de que quão caro e o quão doloroso foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No momento que Cristo estava na cruz, houve trevas no céu por 3 horas. E houve um momento em que Deus teve que dar as costas, porque naquele momento os nossos pecados estavam imputados na cruz, em Jesus. A ponto de Jesus citar o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Pai precisou virar as costas, porque precisava executar a justiça contra o pecado, sobre o pecado que estava imputado em Jesus. Mas Jesus não permaneceu na morte. Ao 3º dia ele ressuscitou e vivo está. Então, até esse texto de Juízes 11 nos ensina o alto preço do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nos ensina que devemos ter uma vida de temor, e quando nos colocamos sob o ponto de vista de Jefité, de sermos prudentes, porque como está escrito que tudo no passado que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, aqui tem um ensinamento de não sermos precipitados. Isso se repete quando Salomão discorre no seu livro de sabedoria em Eclesiastes, dá o seguinte conselho: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, sejam poucas as suas palavras. Fica aqui também a minha recomendação para ler Eclesiastes de 1 a 7, embora em Eclesiastes fala-se se o que você votares com seus lábios cumpra, porque é melhor não votares do que fazer um voto e não cumprir, mas um voto segundo o padrão de Deus e não o nosso. Não é qualquer coisa que saia da nossa boca, não é qualquer compromisso que a gente venha fazer que tenha que ser de fato levado até o fim. Se a gente
foi precipitado nos nossos lábios, nas nossas palavras. Deus quer que sejamos prudentes. Bem, o que isso também nos ensina, para finalizar? Deus de fato exige sacrifício das nossas vidas? Sim, inquestionavelmente. Só que não um sacrifício humano, não um sacrifício precipitado como o de Jefité, e que estava contaminado pela cultura paganizada do culto a Moloque, mas um sacrifício de toda pessoa razoável que faça para que mente e alma sejam fortes e livres. Um sacrifício do interior para o superior. O sacrifício dos nossos prazeres pecaminosos, das nossas paixões levianas, para um sacrifício de verdade para a verdade. Do confronto, do conflito pelo dever, pela obediência. Um sacrifício de obediência ao Pai. Um sacrifício de uma vida terrena e temporal para uma vida celestial e eterna. Então, é isso que o cristianismo faz distinção e torna esse sacrifício, o sacrifício para Deus, um sacrifício razoável, porque releva para a vida eterna, para uma vida superior, para uma esperança celestial, para as recompensas de um mundo vindouro e recompensas também aqui, agora, de uma vida piedosa, de uma vida com base no temor do Senhor, uma vida que se coloca à disposição para Deus. Então, qual é a lição do que já foi dito? Não se precipite quando você buscar compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Ele vai falar por meio do seu espírito, ele vai falar usando pessoas que andam com Deus também, mas acima de tudo, na sua palavra, a Bíblia, na sua palavra, as Escrituras. Lá tem tudo que é necessário para que tenhamos uma vida conforme a vontade do Senhor, para que dia após dia, momento após momento, o caráter de Cristo continue sendo formado em nossas vidas. Que ofereçamos as nossas vidas num sacrifício perfeito, puro e agradável ao Pai. Agradável, que seja segundo a vontade dele e não a nossa vontade humana pecaminosa. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua presença e pela tua palavra lida, Senhor. Aplique, Senhor, a tua palavra em nossos corações, nos ensinando a não sermos precipitados nos nossos serviços, na nossa vida cotidiana e principalmente no que vamos nos comprometer diante do Senhor. Ao mesmo tempo, nos faça rememorar, nos faça viva em nossa memória o alto preço de Jesus pago por nós na cruz do Calvário. Que possamos, ao ter essa consciência de quão caro, quão precioso foi a morte do seu filho na cruz do Calvário, que isso nos motive a viver diante do Senhor uma vida de gratidão, gratos a Ti, pelo fato do Senhor ter provido o necessário para que tivéssemos uma vida piedosa na Tua presença, uma vida de graça, uma vida de misericórdias, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades e principalmente que não sejamos precipitados em nossas palavras, em nossos pensamentos, nas nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, socorra-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tenha um excelente dia no Senhor. Deus abençoe.